um novo livro. Mas esse, olha, já está ali. Dignidade humana. Eu vi que tinha muito pouco, ele trouxe muito pouco. R$10 cada um, se você quiser abençoar o servo de Deus na saída, você pode adquirir por R$10. Isso que ele falou aqui, escrito em muito mais. Amém? Nos coloquemos de pé, Vamos nesse momento receber o homem de Deus, que vai estar ministrando esta noite, pastor Deiró de Andrade. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus. Nas primeiras palavras eu quero agradecer a Deus pelo alto privilégio, pela honra que tenho de poder estar aqui com os nobres irmãos. Para mim, motivo de júbilo, de alegria, de aprendizado, poder estar aqui com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do meu irmão mais velho, pastor Dilmo Santos. Eu já botei no Twitter isso. Pastora Marisa, família abençoada, ministério da igreja, servos de Deus, igreja linda, maravilhosa, abençoada. É uma grande honra poder estar aqui. Poder ser amigo do pastor Dilmo é uma honra muito grande. E uma honra maior ainda saber que é meu amigo. Quero louvar a Deus pelo carinho. A igreja é a cara do pastor. E cada um dos irmãos que eu tenho visto, eu sinto a glória de Deus, a presença de Deus entre todos os irmãos aqui. Deus abençoe a todos pelo carinho, pela recepção. Eu quero louvar a Deus por isso. Trazer a saudação da minha esposa, das minhas filhas e da nossa capelinha que está lá em São Mateus. Os irmãos aceitam? Amém. Já falei demais. Agora quero convidá-los para juntos estudarmos o que está lindamente, maravilhosamente bem esboçado neste livro que os irmãos têm, escrito sob os olhares do pastor Dilmo, pelo servo de Deus, pastor Carlos Artuso, que tem sido um instrumento de Deus abençoador. Cada vez que eu volto para São Paulo daqui, eu volto mais enriquecido de conhecimento daquilo que aprendo aqui. A minha matéria é a número 5. Trata do pós-modernismo. Inicialmente estava proposto que falaria acerca do legalismo. Mas depois o pastor Larentes pediu que trocássemos, que ele estava preparado para este assunto, e ele então falará com muita propriedade acerca disso, e nós hoje vamos conversar um pouco sobre o pós-modernismo. Eu, como vocês já sabem, não sou um pregador, um bom pregador. Esses servos de Deus que vieram comigo, todos eles são melhores do que eu, servos de Deus, pregam mais do que eu. Mas eu quero dividir com os irmãos alguma experiência na obra de Deus. Amém? Amém? Amém. Para que nós conversemos sobre o pós-modernismo, eu gostaria de convidá-los a uma leitura bíblica no livro de Romanos, carta escrita pelo servo de Deus, nosso irmão Paulo, aos Romanos, capítulo número 2. Esta semana temos sido abençoados e eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Já pregou o líder da igreja no nosso estado, pastor Samuel Ferreira, já pregou o pastor Marcos Vieira Henrique, já pregou o pastor Alex Cardoso,
E eu estou aqui sem saber o que eu vou fazer. Eu peço que os irmãos tenham misericórdia de mim e me ajudem. Quem já achou o livro de Romanos, capítulo 2, diga: eu achei, pastor. Nós leremos alguns versos alternados do 1 ao 29. Alguns versos alternados. Ok? Falaremos de pós-modernismo. O primeiro verso diz: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Verso número 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Verso 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Verso 19, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor de nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Verso 29. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? Podemos assentar. Quero agradecer a Deus pela confiança do pastor Dilma dos Santos em me convidar a estar aqui, aos servos de Deus que cuidam desta abençoada escola, pela amabilidade de me poderem convidar a estar com os irmãos. Nós vamos conversar a partir do que os irmãos têm aí. Eu não vou fazer uma leitura repetitiva do que aí está, até porque seria uma perda importante. Acredito que os irmãos já tenham lido e os que não o fizeram, certamente o farão. Mas a partir do que aí está, nós vamos conversar um pouco até por perto de 9h20, 9h30. Os irmãos suportam? Muito bem. Alguns apelidos para este movimento iniciado por volta de 1950. Pluralismo, secularismo e relativismo. Coisas perniciosas, trazidas para o seio da igreja, por segmentos de escolas teológicas, influenciadas pelo pensamento humanista, e que trouxeram para nós problemas muito graves. É disto que nós vamos tratar hoje. O texto base desta nossa escola está no livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, o único capítulo, verso 11, que trata
de Balaão. De Balaão já foi falado aqui entre nós algumas características importantes. O erro de Balaão, depois a doutrina de Balaão, o caminho de Balaão e depois a doutrina de Balaão. Em seguida teremos o legalismo e agora falaremos de pós-modernismo. Muito bem. O pós-modernismo integra um conjunto de ideias orientadas da sociedade. Por volta dos anos 50, começou um movimento na sociedade mundial para liberalidade. E estas mudanças de pensamento geraram mudanças de comportamento. E uma vez que estas coisas mudaram, começou a aparecer a nocividade de uma agressão às instituições conhecidas. Pois bem, nem tudo que existe como regra é bom. Algumas regras merecem questionamento e até revogação. Mas algumas verdades são verdades que não se podem alterar. E o pós-modernismo, tratamos aqui no âmbito eclesiástico, no âmbito cultural da igreja, mas que traz a influência da sociedade humana. Um pensador chamado Gunnar Berg de Andrade, esse cabra era bom. Gunnar Berg de Andrade, esse tem que ser bom, só falta ser de Carapicuíba. Este cidadão está citado nesta linda apostila aqui. Afirma que o pós-modernismo é a atual condição cultural, social e estética dos tempos em que vivemos. A tragédia de tudo isto, até que poderia ser as terríveis distorções da verdade, mas é pior do que isso. Porque ocorre distorções de tal monta que ninguém sabe o porquê da mudança. Ele está pedindo para eu falar mais perto do microfone, então posso tirar daqui, pastor? Para mim? Eu tenho medo de fazer o que eu não devo fazer. Aqui fica melhor. Estão me ouvindo melhor? Maravilha, obrigado. Então, quando existem mudanças que a gente sabe a razão, porque o que trará de benefício é uma coisa. Quando as coisas mudam e a gente não sabe por que mudaram, começam os problemas, não é? Um outro pensador, uma outra pensadora, Maria Alice Rodrigues Silveira, afirma que a vida de hoje é ditada pelas ficções apresentadas nos meios de comunicação de massa. Bom, devo dizer que uma forma de manobrar a sociedade é prendê-la a alguma coisa que chame a sua atenção, seja um clube de futebol. Tantos por cento da população é corintiano, tantos por cento da população é palmeirense, ou santista, ou são paulino, não sei como alguém consegue ser essas coisas, né? Uma vez perguntaram para mim se eu era corintiano. Aí eu falei, eu sou carapicuibano. Mas gosto do Barueri. Muito bem. Então, uma forma de manipular a sociedade é com os veículos de comunicação de massa. Uma moça aparece na televisão com uma flor amarela no cabelo, numa novela qualquer. Na semana seguinte, está um montão de gente com a tal flor amarela na cabeça.
Alguém vai na televisão e dá conta de vestir uma calça rasgada, sim, estragada. Bom, na outra semana alguém vai na loja e briga com o moço porque ele quer comprar uma calça rasgada. É assim ou eu estou falando bobagem? Alguém vai na televisão e canta uma música esquisita. Daqui a pouco tem uma boa parte da população cantando a tal música esquisita. Então, a sociedade é fruto dessas manipulações que acontecem por pessoas chamadas de formadores de opinião. Pois bem, algumas pessoas já não conseguem mais separar o que é real do fictício, o que é verdadeiro do que está sendo traçado para a sociedade. O apelo consumista, por exemplo. Por que é que nós temos que comprar tal coisa? A gente tem que comprar tal coisa porque o vizinho comprou. Ou porque o outro colega tem. Se ele tem, por que não eu? Se Deus está abençoando a casa dele, por que não a minha? Se eu não consigo ficar feliz porque o irmão contou lá um testemunho de bênção, eu tenho que botar a barba de molho, porque pode estar nascendo uma raiz de inveja no meu coração, não é? Então, o que nos leva ao consumo de alguma coisa? Por exemplo, carro é uma ferramenta em qualquer sociedade avançada. Quando o carro passa a ser um patrimônio, então a pessoa começa a imaginar que o patrimônio dele deva ser melhor do que o do outro. E aí se afunda em dívidas daqui ou dali, porque ele tem uma ansiedade de ter alguma coisa que chame a atenção das pessoas. Isto nos foi trazido pela forma que a sociedade vem sendo moldada dos anos 50 para cá. Eu me lembro quando era menor, graças a Deus não faz muito tempo, eu morava num lugar chamado Vila Lourdes, na cidade de Carapicuíba, onde eu nasci. Um morro, meu pastor dizia que lá era o Morro do Piolho. A condução mais próxima da nossa casa ficava a cerca de 3 quilômetros, a estação de trem do quilômetro 25. Então, a gente pequeno para ir à igreja, meu pai era o tesoureiro da igreja, a sede ficava no município de Barueri, onde hoje está o irmão Belchior. Então nós saímos, andávamos a pé até o trem, na estação pegava o trem, chegava em Barueri e subia a pé. Então evoluiu, e apareceu lá umas peruas, Kombi. E a perua Kombi começava a brecar aqui para parar 100 metros na frente. E depois da Kombi veio o micro-ônibus, depois do micro-ônibus o ônibus, e o negócio começou a ficar bom, e asfalto daqui, e a gente imaginava que com essas modernagens, ou modernidades, o nosso tempo seria maior. Hoje nós temos carros possantes que vão a velocidades altas, e a gente procura fazer mais coisas, e descobrimos que o nosso tempo é cada vez menor. Por que isto? Porque nós estamos sendo levados a uma sociedade que não para. Formamos a tal aldeia global, onde cada um precisa ser melhor ou maior que o outro, porque senão estará fadado a ser taxado de fracassado, de alguém sem bênção de Deus e coisas parecidas. Heber Carlos de Campos, um outro pensador, afirma que os movimentos filosóficos e teológicos desse chamado pós-modernismo têm rompido com conceitos históricos de verdades que não se devia nelas mexer. E busca-se uma resposta imediata, inclusive na obra de Deus, na igreja. E quando não se tem a tal resposta imediata, começamos nós mesmos a pensar,
Deus não me ama mais, Deus não gosta de mim, Deus só gosta do outro, Ele está abençoado, eu não estou. Por que é que isto acontece? Quando eu vou à casa de Deus atraído por um tipo de mensagem, é aquele tipo de mensagem que vai definir que tipo de cristão eu sou. Todas as pessoas que um dia entregaram a sua vida a Jesus, o tipo de mensagem que o trouxe à igreja, definirá o tipo de crente que ele será. Então, quando uma pessoa vem à casa de Deus em busca de cura, e de repente ele é curado e aceita Jesus, 10 anos depois ele fica doente e Jesus não cura, se decepciona. Ou por outros meios de prosperidade financeira, familiar, etc. Quando as coisas não fluem da maneira que ele entende ser aquela correta, ele tem uma fuga. Mas quando nós viemos à casa de Deus, reconhecendo quem é o Senhor, porque é que Ele veio ao mundo, o Cordeiro de Deus imaculado, que nos substitui na nossa deficiência, no nosso erro, no nosso pecado, na nossa condenação, na nossa morte, no espírito da morte que em nós operava, quando nós o aceitamos como nosso substituto, e dizemos: Senhor, eu aceito a Tua morte, para a minha redenção, para o meu resgate, eu aceito a suficiência do Senhor, então não há inferno, não há mundo, não há nada que nos poderá afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja Deus. Movimentos determinados do pós-modernismo tem caminhado junto com a igreja, de forma a trazer alguns prejuízos. Graças a Deus, a igreja de Piracicaba é bem ensinada, bem doutrinada. Mas estamos a estudar, então vamos estudar. Primeira coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos é sobre o pluralismo. Pluralismo. O que é isso? É a crença perniciosa, maldosa, trazida especialmente por uma teologia vinda dos países germânicos, que a gente chama de teologia alemã, do relativismo da fé. Será que Deus é todo poderoso? Se Deus é todo poderoso, então Ele não pode ter uma única forma de salvação, dizem eles. Como pode ser Jesus o único Salvador, se há países no mundo onde o nome de Jesus não chega? E se o nome de Jesus não chega, como é que aquele povo vai ser salvo? Então Deus não é bom, porque como Ele pode ser bom se deixou aquele povo sem a salvação, já que a salvação está no nome de Jesus? E começamos então ao pluralismo religioso. E ideias de grandes líderes de comunidades religiosas do mundo ganham força, e ao ganharem força são trazidos para o seio de diversas igrejas, que começam a pensar. Vamos pensar um pouco como eles. Budismo, islamismo e outros ismos por aí, começam a dizer que a forma de vida que você leva é determinante para a tua salvação ou não. E já começamos a pensar como poderia ser se Jesus não tivesse vindo. Eu assisti anteontem uma entrevista de Jimmy Carter. Dizia ele: aceitei ao Senhor Jesus na minha mocidade, na minha juventude. Fui governador, senador, ministro e presidente de meu país. Vivo uma vida de tal forma que eu não preciso ter medo da morte. A minha vida está na mão do meu Senhor Jesus, dizia Jimmy Carter. Esta segurança que ele tem não é uma segurança que está em toda a sociedade. Há muita gente que está colocando a sua segurança nas coisas que passam. O que a Bíblia diz no livro dos Salmos:
Senhor, quem é que vai entrar no teu santuário? Quem é que vai habitar no teu santo monte? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. O que é vaidade? Vaidade é tudo que hoje é e amanhã não é mais. É tudo que hoje é e depois passa. É tudo que hoje existe e amanhã não existe mais. Isto é vaidade. Então, quando nós colocamos a nossa alma na vaidade, num costume da igreja, e dizemos, se não andar neste costume, a minha alma está perdida. Então, para que a minha alma seja salva, eu preciso estar neste costume. Eu entreguei a minha alma à vaidade. Quando aquilo passar, a minha alma estará perdida, porque eu coloquei a minha alma em algo que passa. Mas quando colocamos a nossa alma em Cristo, Ele nunca passa. Ele era, Ele é e sempre será. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Por exemplo, quantas pessoas foram disciplinadas? Aqui não deve ter nenhum, mas lá para o meu lado tem. Pessoas disciplinadas por causa do rádio, pessoas disciplinadas por causa da televisão, pessoas disciplinadas por causa do chinelo havaiana, pessoas disciplinadas por causa de gravata vermelha, pessoas disciplinadas por um monte de coisa. Mas isto passou e aquelas pessoas saíram, foram para o mundo. Quem é que vai dar conta dessa alma? Quem é que vai dizer para Deus, a culpa é minha? Esta perdição que está infiltrando para entregar a alma à vaidade é perniciosa para a obra. Mas quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, não tem nada que nos poderá tirar do caminho do Senhor. Aleluia! Bom, Tiago escreveu no capítulo 1, verso 25, assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a própria língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Pois bem, a afirmação de que não existiria uma verdade absoluta faz que as pessoas abandonem a Cristo para viverem segundo os seus próprios pensamentos. Dizem eles: a verdade minha pode não ser a verdade do outro. Então, já que não há uma verdade absoluta, nós podemos cada um viver do jeito que queremos. Bom, no pluralismo teológico, vai pior. Se divide em duas coisas: soteriologia e cristologia. Vamos pensar, em princípio, na soteriologia. Se dá a ênfase entre esses pós-modernistas ao grande amor de Deus, afirmando que este Deus criador não seria totalmente amoroso se ele não desse uma outra forma de salvação que não Jesus. Esta teologia, graça sim no meio da igreja. Aqui não. São Mateus também não, graças a Deus. Mas em muitos movimentos e escolas teológicas, graça a este pensamento. Vocês sabiam que há professores de teologia que são ateus? Professores de teologia que se autodeclaram ateus. Ensinam sobre Deus sem conhecer a Deus. E estão a ensinar e preparar pessoas que querem ser pastores, que vão ensinar aquele veneno que estão comendo numa panela que está mexida por Satanás. Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, e diga: o sangue de Jesus tem poder. Por isso nós precisamos entender
entender onde é que está a comida, de onde é que vem, o que é que estamos engolindo, vem do céu, então glórias a Deus. Mas se vem de um pensamento como esse, não serve para nós. Pois bem, como a igreja é sábia, a Bíblia diz que crente é tudo inteligente, está escrito, crente é tudo inteligente. Olhem para o vizinho e diga: tudo bem, irmão inteligente? Crente é tudo inteligente. Tem que saber dividir. Pois bem, na cristologia, eles afirmam que as coisas são relativizadas. Pois se a salvação já não depende exclusivamente de Jesus, como eles dizem, então Cristo seria apenas mais um numa lista de possibilidades de Deus. A Bíblia diz: e em nenhum outro há salvação. Diga: em nenhum outro há salvação. Bem alto, bora. Em nenhum outro há salvação. Mais uma vez, vamos embora. Esta verdade é inegociável. Esta verdade é inegociável. Os apóstolos de Jesus Cristo morreram por esta verdade. Os primeiros cristãos do primeiro século morreram por esta verdade. Os que foram para a fogueira durante a perseguição da igreja romana morreram por esta verdade. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo deste céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente em Jesus, o Cristo de Deus, o nosso Salvador. Pois bem, vem também o pluralismo ético-moral. Ou matéria difícil essa para... Mas vamos lá. Pluralismo ético-moral. E aí eu vou me reportar ao texto que lemos. São rejeitados pelos pós-modernistas as leis da moral, inclusive aquelas gravadas pelo Criador no coração do homem. Vamos lá pensar. Verso 15 do capítulo 2 de Romanos fala da lei gravada no coração. Por causa da rejeição de Deus, ou das leis de Deus, o ser humano se torna adepto de pensamentos de outras leis, que não a de Deus. Um homem chamado John Rotten, líder de um grupo de rock chamado Sex Pistols, diz: se nada é verdadeiro, então tudo é permitido. Se nada é verdadeiro, então tudo é permitido. Entrando nesta esfera, um pensador que modificou uma geração chamado Dostoiévski dizia: se Deus está morto, então tudo é permitido, referindo-se à morte de Cristo. Catuca o vizinho e diga: o nosso está vivo. Um outro formador de opinião chamado Fred Mercury, líder do grupo Queen, que se dizia enfrentador do preconceito com sua capacidade de hipnotizar as pessoas, pregava suas preferências sexuais, contaminando uma geração. Esse homem vendeu 150 milhões de discos. Morreu afirmando ser o homem mais solitário do mundo. Morreu com uma doença muito complicada. Com esses pensamentos do pós-modernismo, ele afirmava que tudo é liberado, que o sexo praticado antes ou fora do casamento estaria dentro da normalidade. E esta mensagem dele pegou por este mundo todo.
A revolução sexual explodiu a partir da década de 60 e trouxe permissividade à juventude e colocou como direito aquilo que antes era imoral. Eu preciso parar para dizer que quando a Bíblia fala de iniquidade, a Bíblia está falando da institucionalização do pecado. Isso é iniquidade. Quando o pecado é assumido como verdade, como direito, pelo Estado de direito, isto é iniquidade. O pecado no âmbito pessoal é uma coisa, mas quando ele se torna algo direito, aspas, ou algo que tem respaldo legal, a isto a Bíblia chama de iniquidade. Pois bem, Malaquias capítulo 2, vamos lá, verso 13: ainda fazes isto, cobris o altar do Senhor com lágrimas de choros e de gemidos, de sorte que ele não mais olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão, e dizeis, por quê? E o Senhor responde, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Este problema de inversão moral atingiu também a igreja, porque muitos cristãos já têm achado natural que o menino e a menina já possam andar juntos e sair juntos e dormir junto e morar junto antes mesmo de se casar, e em muitos lugares isso já se tornou prática normal. Graças a Deus aqui não, graças a Deus. Mas há muito lugar que já prega isto, dizendo, não, isto é coisa do passado, isto é coisa que já ficou, vamos deixar isso para lá. Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, e diga: alguns já acham natural o homem morar aqui, a mulher morar ali, ele arrumar uma namorada para lá, ela arrumar um namorado para cá, e ficar tudo numa boa, e está tudo certo, a permissividade, e cada um faz o que quer, e cada um anda de qualquer jeito. Deus está olhando para isto e dizendo, eu já não aguento mais o cheiro de tanta podridão, e quando a iniquidade toma conta da nação, é hora de Deus colocar a mão para julgar a nação toda. Pois bem, olha para o vizinho e diga, você, aponta o dedinho assim, é o sal, é o sal, diga, sal existe para não deixar apodrecer. Onde você estiver tem que estar a bênção de Deus, a luz de Deus, a glória de Deus, o brilho de Deus. Quando chegar no ambiente pernicioso, as pessoas têm que olhar e dizer, para, chegou alguém diferente, esta conversa ele não pode participar, chegou uma luz que está resplandecendo na treva, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bom, o pós-modernismo se sustenta em alguns pilares. Vamos passar rapidinho. Primeiro, abandono da cultura e da teologia tidos como arrogantes por eles. Bom, segundo o pós-modernismo, as religiões deveriam abandonar aquilo que chamaram de arrogância teológica, de forma que ninguém poderia se jactar de ser superior ou melhor que os outros, dizem eles. Nesse mundo pós-moderno, a apologética, a defesa veemente das suas convicções, não encontra lugar e é combatida. Pedro escreve, eu gosto muito de Pedro, Pedro é um moço muito abençoado. Pedro escreve,
verso 15 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Assim, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quando alguém pergunta, por que você é diferente? Esteja preparado para responder, eu sou diferente por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. A minha esperança não está aqui. Paulo escreve capítulo 15, lá pelo verso 40, 45 de 1 Coríntios, se nós esperarmos em Deus apenas para esta terra, somos os mais miseráveis dentre os homens, mas a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está em Cristo, guardada em Deus, nos esperando para o dia em que Ele voltará. Vamos adiante. Número 2. Abandono do que foi conhecido como verdade absoluta. Lembram que eu disse que há verdades que não dá para negociar? Diga, Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo, não para ensinar o povo a ser bonzinho. Ele veio para salvar as pessoas. Do quê? Do seu próprio pecado. Quando o anjo disse o nome dele será Jesus, que quer dizer Jeová é Salvador ou salvação. E por que o nome dele tem que ser esse? Porque ele salvará as pessoas dos seus próprios pecados. Do que é que eu sou salvo? Do que é que eu sou salvo? Sou salvo do meu próprio pecado. Por conta do meu próprio pecado eu estou destinado à ira, mas por conta da salvação de Jesus Cristo, eu estou livre da ira futura, porque Ele me libertou do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo escreve, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado já não terá domínio sobre vós, o pecado já não terá domínio sobre vós. Então quando o pecado disser faça, você pode dizer não. Quando o pecado disser vai fazer, você diz não. Filhinhos, não pequeis, mas se um dia pisar na bola, escorregar o pé, e você se vê numa situação complicada, não se desespere. Escreveu João, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O escritor aos Hebreus diz, nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas temos um que, como nós, foi em tudo tentado, mas ele não pecou, e ele sabe que nas nossas fraquezas a gente pode escorregar o pé para cá ou para lá, mas ele continua com o Espírito Santo dizendo, levanta a cabeça, vamos para frente, abandona o pecado, vamos embora, e ele vai nos abençoando. Havia uma reunião do ministério, que está escrito no livro de João, capítulo 7. A reunião do ministério foi muito feia, teve briga, e ela terminou com Nicodemos levantando, dizendo, pessoal, não vamos brigar com Deus não. Lá pelo verso 45, 50 do capítulo 7 do livro de João. Não é lícito que a gente faça esse negócio? Vamos acalmar os ânimos. Aí no verso 53 do capítulo 7 de João está escrito, e cada um foi para a sua casa. Eu preciso lembrá-los que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Não. Esse negócio de capítulo e versículo, a gente inventou como endereço para ficar mais fácil da gente ir lá descobrir os assuntos. Onde é que está escrito tal coisa? Ah, está no endereço tal. Onde é que está escrito tal? Ah, está no endereço tal, né? Então, esses endereços a gente criou porque é mais fácil da gente estudar. Mas a Bíblia inicialmente ela não foi escrita com capítulo e versículo. Não.
Então ela termina o verso 53 do capítulo 7 dizendo: e cada um foi para a sua casa. No verso 1 do capítulo 8 está escrito: porém Jesus foi para o monte orar. No verso 2 do capítulo 8 diz: e de manhã bem cedo ele já estava no templo a ensinar o povo. E havia uma grande multidão, e então trouxeram-lhe uma mulher pega em flagrante adultério, e a colocaram diante do Senhor e disseram: mestre, Moisés disse que essa mulher precisa morrer apedrada. E o que é que o Senhor diz? Jesus disse: a lei está certa, tem que matar mesmo, pode matar, só tem uma coisa: para matar ela tem que ser melhor do que ela. Aquele que não tiver pecado pode pegar a pedra e pode atirar. Jesus não disse que não podia. Ele podia porque ele não tinha pecado, mas ele não veio condenar o mundo. Ele disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Glorifica o Senhor Jesus, porque ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas ele nos trata segundo a sua misericórdia. A lei diz que é para matar, pode matar. Não está revogada a lei, não, mata. Só que para matar você tem que ser melhor do que ela. Se você tem pecado também, então não atire pedra. Olha bem para o vizinho e diga: eu preciso te dar uma má notícia, irmão. Olha bem sério para ele, diga: você não é melhor do que eu. Diga: mas para te alegrar eu vou te dar uma boa notícia agora, irmão. Eu também não sou melhor do que você. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos nos unir, nos juntar. Nós somos corpo em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. A ponto de Paulo escrever no capítulo 10 do livro de Coríntios: não é porventura o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, sendo muitos, somos um só corpo e um só pão. Nós todos somos do mesmo corpo, o corpo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, os pós-modernistas afirmam que a verdade está na mente do homem, não no texto lido, mas na interpretação. E eles dão uma ênfase e autoridade das experiências religiosas maior do que a palavra. Diga: a autoridade entre nós, que nos declaramos cristãos, é a palavra de Cristo. Por isso que nós não temos aquele pessoal que diz: eu tive um sonho, então eu vou fazer uma doutrina nova. Eu tive uma revelação, então a partir da revelação tem uma doutrina nova. Apareceu um anjo lá, mandou eu cavar um buraco para pegar umas tábuas lá de lei, estava tudo de ouro. Não, a nossa autoridade está na palavra de Deus. Está escrito: se um anjo chegar e disser: eu vou conversar com você. Quem é você? Eu sou um anjo. É um anjo? É. Tem credencial de anjo? Tenho, eu sou o anjo tal. Eu vim trazer aqui um evangelho novo para você. A Bíblia diz assim: trata esse tal do anjo como maldição, como anátema. Nada pode extrapolar a palavra gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, setores do cristianismo, alguns setores que foram contaminados pelo pós-modernismo, buscam mudar os paradigmas da fé. Isso tudo está aí na apostila de vocês. Porque enfatizam que as experiências pessoais com a divindade estariam em nível superior à palavra. Então alguém que tenha lá alguma revelação especial estaria superior à palavra de Deus. Então formam-se filas de ranchos de profetas e etc. Número 4. A nova teoria missiológica. Os pós-modernistas dizem: bom, se a salvação pode ser relativizada e há um pluralismo do pensamento da verdade da salvação, então por que fazer missão? Por quê?
Por que eu tenho que contribuir para a salvação de mais alguém? Se Gandhi disse, a gente pode associar pensamento, a gente pode associar economia, a gente pode fazer conversão social, mas a gente nunca poderá fazer conversão religiosa. E a turma bate palma para o Gandhi e diz, isto mesmo! E aí vai um pastor para a Índia, nós temos lá de São Mateus um casal na Índia, e eles vão para lá, e quando chegam lá, a turma diz, dia tal está marcado, vamos soltar a turma na floresta, vamos dar 5 dias, e depois de 5 dias a gente sai caçando, como se caça qualquer animal, e bota fogo na casa, e bota a pessoa dentro do fogo, e etc. Por quê? Porque alguém disse, aqui não pode pregar outra salvação, a salvação estaria aqui, nessa nirvana que a gente aprendeu, lá do inferno, dizia. E quando a igreja começa a pensar, eu não preciso mais investir na salvação de ninguém, ela está contaminada pelo pensamento desse pós-modernismo, porque se Deus quisesse salvar alguém lá, Ele levantava alguém lá, não precisa de mim. Olha bem para o vizinho e diga, a gente não pode esquecer que nós somos fruto de missão. Lá em São Mateus, nessa semana, nós tivemos lá uma festinha de mulher. E lá nós fizemos um grupo de pandeiro lá, bonito demais. E eu disse lá na igreja, pessoal, nós estamos copiando isso da igreja de Piracicaba. Lá é uma cópia daqui, nós aprendemos lá. Hoje eu contei para a pastora Marisa, ela disse, nós copiamos lá de Cosmópolis. Então é assim que nós vivemos, nós vamos copiando coisa boa, a gente é bom para copiar as coisas, a gente faz igual chacrinha, nesse mundo nada se cria, tudo se copia, né? E nós vamos por aí, queridos, a gente é filho de missão, então nós temos o dever de levar a palavra. Dá uma olhadinha para o vizinho e diga, você lembra como você era 15 anos atrás? Pergunta para ele, quanto você dava por você mesmo 15 anos atrás? Quanto que você dava por você mesmo há 15 anos atrás? Muitos de nós aqui 15 anos atrás estávamos dentro do lago, de um charco de lodo, de uma miséria de pecado. Mas aí o Senhor foi lá e mudou a nossa vida. O salmo que eu mais gosto é o Salmo 40. O Salmo 40 diz, eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, mas não para aí. Ele diz, ele me tirou de um charco de lodo, de um lodaçal de pecado, de uma miséria infeliz, me colocou em cima de uma rocha, firmou o meu passo, colocou uma música nova na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Então quando o encardido começa a dizer para você, para de dar uma de santo, porque eu conheço o teu passado, você diz, você conhece, eu também conheço, mas eu já não estou mais lá, ele já me tirou de lá, eu estou firmado na rocha, bendito seja o nome do Senhor. Levanta a sua mão quem tem absoluta certeza que Deus te tirou de um charco de lodo, e se você puder, glorifica a Deus que te tirou de lá. Alguns mudam a ênfase da obra expiadora de Cristo com o foco político da religiosidade medíocre. Se em cada sociedade é uma forma salvífica, dizem eles, então não caberia uma salvação que vem de Deus. O último pilar, determinação da religião em função da sociedade em que nasce. Em outras palavras, se alguém nasceu tal coisa, ele tem que ficar lá. Quantos de nós já vimos alguém dizer, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, sempre Gabriela,
a mãe era de lá, a vozinha era de lá, não sei mais quem era de lá, eu vou ser assim. Mas nós temos que estar preparados para dizer a qualquer um que nos pergunte a razão da esperança que há em nós. Amém? Vamos caminhar para o final. O relativismo pós-modernista afirma que todas as visões da ética, da moral e da religião são igualmente válidas e devem ser enaltecidas em cada indivíduo. Dizem que a moral é relativa. No primeiro ano de faculdade, de todo mundo que entra na universidade, eles tentam botar na cabeça de todo mundo que a ética, que a moral depende daquilo que a sociedade daquela região pensa, porque aqui pode ser errado, mas ali pode ser certo. Pois bem, dizem ainda que o certo e o errado depende de quem está vivenciando o fato. Bom, uma vez que se difunde com entusiasmo o relativismo na sociedade, a rejeição de Deus é grande. Pois bem, quando lá no mundo esta rejeição das coisas de Deus é grande, se a igreja não tomar cuidado, ela vem e contamina a igreja. Então vamos aqui agora para o livro de Romanos. Eu quero pedir que vocês olhem, por favor. O capítulo 1 do livro de Romanos, como eu disse, a Bíblia não foi feita em capítulos e nem versículos. Cada livro é um livro, que começa na primeira letra e termina na última letra do último versículo, como uma coisa inteira. A gente colocou os capítulos e versículos como endereço para a gente estudar melhor. Pois bem, no capítulo 1, obrigado, filho. No capítulo 1 está escrito que Deus olhou para as pessoas que queriam tratá-lo de forma errada. Vamos lá para o verso 18 do capítulo 1. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer, neles se manifestou, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Em outras palavras, ninguém pode dizer que não tem culpa. Verso 21. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou. Guarde esta palavra, entregou, as concupiscências de seus próprios corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Olha bem para o vizinho e diz: a pior punição que o homem pode receber é Deus o entregar ao seu próprio comando. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós aprendemos que Deus nos deu de presente na criação o tal do livre-arbítrio. Paulo, muito inteligente, diz que nós devemos levar cativo o nosso pensamento e depositar aos pés de Cristo. O nosso pensamento, entendimento deve ser cativo e levado aos pés de Cristo, porque Deus, quando entrega a gente para o nosso próprio comando, a gente só faz bobagem. E aqui está a relação das bobagens que o homem faz quando
quando está entregue a si mesmo, quando o homem quer ser o Deus de si próprio, cujo Deus é o ventre, como diz no livro de Judas. Quando a gente começa a dizer, eu não preciso ninguém dizer para mim o que fazer, eu tenho a minha própria visão. Quando a televisão põe alguém lá para dizer, siga o teu coração, a palavra de Deus diz, enganoso é o coração do homem e perverso, quem o conhecerá? Olha bem para o vizinho e diga, não siga teu coração não, irmão, siga teu coração não, ponha a razão para funcionar. A Bíblia diz, rogo-vos pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto inteligente, racional. Não vai pela tua emoção, não vai pelo teu coração, bota a razão para funcionar, bota a cabecinha para pensar e fica firme em Cristo Jesus. Pois bem, olha aqui, Deus os entregou a sua própria concupiscência. Então disse, a pior punição é Deus me entregar ao meu próprio comando. Porque quando eu sou entregue ao meu próprio comando, Paulo diz, aqui na carne, ó, tem um problema. Tudo que eu quero fazer de bom eu não dou conta, mas o mal que eu não quero fazer eu me pego fazendo toda hora. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha bem para o vizinho e diga, ainda bem que Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo. E Paulo, ao traduzir isso no livro de Gálatas, diz que há uma guerra. Eita, guerra boa! Imagina, por exemplo, o Mike Tyson entrando no ringue, e do outro lado entra o mesmo Mike Tyson, mesmo peso, mesma altura, mesmo treinador, mesma experiência. Mike Tyson contra Mike Tyson, quem ganhará? Quem ganhará? Olha para o vizinho e diga, aquele que estiver melhor alimentado. Olha bem para o vizinho e diga, se você alimentar mais a carne ganha. Mas se pelo Espírito você mortificar as obras da carne, então você vai vencer. Levanta a mão que eu quero te abençoar com a palavra de Deus. Pelo Espírito do Senhor você vai vencer. Pelo Espírito do Senhor você vai vencer. Pelo Espírito do Senhor você vai vencer. Aleluia. O problema é que a carne é forte no sentido de dominação. Jesus disse, na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca no sentido de nós perdemos o tempo todo, mas a carne é combativa. Vou perguntar para vocês aquilo que todo mundo sabe. Como é que nasce uma pérola? Pois bem, tem um moluscozinho que fica dentro de uma conchinha bonitinha, que se alimenta de plâncton, que são pequenos organismos ou micro-organismos que estão nas correntes das águas. Ela fica abrindo e fechando. E quando passa ali um micro-organismo que é o alimento dele, ele suga e come. De repente, naquela corrente de água tem um grão de areia. E o grão de areia é tragado por aquele molusco. E aquilo incomoda ele, machuca. E imediatamente ele libera uma resina e envolve aquele grão de areia que está machucando. E mais um pouquinho, e vai alisando, até que ele já não incomode mais. Quando ele já não incomoda mais, então está formada a pérola. Que alguém vai lá, abre o bichinho, pega, aquele negócio é bonito para fazer colar, para fazer brinco, para fazer anel. Aquilo lá bonitinho, é uma coisa que entrou dentro daquele organismo e que estava incomodando. E quando incomodou, ele criou alguma coisa para envolver o que estava incomodando.
Paulo traduz isto dizendo: quando o pecado começa a ser aceito como verdade, quando o pecado começa a ser aceito como relativização, quando alguém começa a dizer: ai dos que dizem mal ao bem e dos que dizem bem ao mal, como diz a palavra, então a gente vai cauterizando a mente, e a gente começa a dizer: não faz mal, ali faz, por que não eu? Ali dá, porque aqui não. Ali faz, porque aqui não. Ali pode, porque aqui não. E daqui a pouco a gente vai envolvendo, e aquilo que incomodava não incomoda mais. Catuca o vizinho e diga: o pecado é bonito, brilhante, tem valor, mas leva para o inferno. Toma cuidado, se alguma coisa está te incomodando, joga fora, vomita isso, põe para fora, viva uma vida em santificação, e Deus vai te abençoar. Termino lembrando o que Paulo escreve aqui aos Romanos. Se Deus os entregou às paixões pessoais, para eles governarem os seus próprios corpos, então eles vão dizendo: não devo satisfação para ninguém, não devo satisfação para o pastor, não devo satisfação para a igreja, não devo satisfação nem para Deus. E aí ele vai tocando a vida dele, e entra nessas infâmias que estão descritas no capítulo 1 do livro de Romanos. Paulo abre o capítulo 2 dizendo: cuidado na hora que você julgar essa gente que não presta. Cuidado. O livro de Obadias, do Velho Testamento, foi escrito exclusivamente para dizer: quando aquele que é teu inimigo estiver sofrendo porque Deus está pondo a mão contra ele, não ria da cara dele, porque Deus pode tirar a maldição dele e botar em você. O livro de Obadias está escrito só para falar isso. Paulo está dizendo isto aqui: quando você vê esta multidão de gente que está perdida, cuidado na hora de julgar. E aquele que usa o púlpito, cuidado na hora de falar, porque aquilo que prega deve ser aquilo que se está a viver. É isto que está tratando aqui. E Paulo termina dizendo: pessoal, como é que você pode pregar não furte se você furta? Por exemplo, por que não pode ser pastor se não for dizimista? Por quê? Deus um dia lá resolveu dizer assim: vocês ficam me roubando aí, pessoal. Aí a turma diz: mas o que a gente rouba? Ah, vocês me roubam aqui e ali. Deus falou, capítulo 3, verso 10 do livro de Malaquias. Então, quando a gente começa a dizer: não, está tudo certo, a gente precisa tomar cuidado. O que é mais difícil viver? Na lei ou na graça? Olha para o vizinho e diga: depende. O advogado, quando ele vai no primeiro dia que ele vai advogar, ele precisa ter um mentor, alguém que ajuda ele, né? E aí, aquele que é mais experiente, diz assim para ele: quando você chegar em algum lugar, e o cliente contar o seu problema lá, e perguntar: e aí, doutor, você acha que dá para ganhar? O advogado que é experiente diz assim: depende. Se o advogado logo dizer: vai dar certo, cuidado com esse advogado. Advogado experiente diz: depende. Depende do humor do juiz, depende da lei, depende da jurisprudência, depende de como vai contar, depende da testemunha, depende de um monte de coisa. Então o que é mais difícil, lei ou graça? Diga aí. Diga aí. Jesus disse assim: está escrito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer um que olhar para uma mulher com intenção pecaminosa no seu coração, já adulterou com ela. Catuca o vizinho e diga: o negócio é mais difícil. Está escrito: não matarás. Eu, porém, vos digo: se você ficar com ódio do outro e ficar, você já é homicida. Abraça o vizinho e diga: o negócio é estreito. Diga: nós não podemos deixar o mundo entrar na nossa vida. Levanta a mão bem alto. Diga: a lei do Espírito e de vida me livrou da lei
do pecado e da morte. Amém. Ou